Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje dando início ao nosso projeto LuCast. O nosso projeto está sendo gravado no estúdio em Campo Largo. Gente, pensa na alegria que nós estamos. Eu trouxe hoje para contar um pouco sobre o nosso projeto, a nossa história. Você que está nos assistindo, não pare. Você vai ver muita coisa boa, você vai ver muita novidade e vai conhecer um pouquinho mais sobre a LuCast. Eu trouxe hoje as minhas irmãs que vão estar participando da minha história, porque elas já participaram e vão contar junto comigo hoje aqui. Então, vem comigo. Leila, Luana. Oi. Oi. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Então tá bom. Então vamos começar um pouquinho da história da Lu, né? Você já conhece, mas vamos contar aqui um pouquinho. A história da Lu, em 2005, né? Eu já tinha um filho de 7 anos e sozinha com ele, buscando aí evoluir, sustentar meu filho, eu fui em 2005 para Brusque, Santa Catarina. Trabalhando normal, né, naquela rotina, eu conheci uma família, né, no lugar que eu trabalhava, que é uma família de pessoas, assim, que marcaram muito na minha vida. E essas pessoas começaram, assim como eu, sonhar que a gente poderia ter um negócio. Então, a gente começou de porta em porta, a vender cueca virada, pão caseiro. A gente saía do trabalho, ia para casa deles, fazia esses pães. A filha deles, a Thaís, cuidava do William para mim, né? E foi momentos assim que passaram rápido, foram apenas 9 meses, mas isso marcou muito, porque quando eu voltei de Brusque para Campo Largo, eu não consegui morar lá por vários fatores, longe da família, a dificuldade era muito grande, mas eu decidi que eu voltaria e eu queria trabalhar, queria fazer alguma coisa especial. Eu não consegui realizar naquele momento o sonho de ter uma panificadora. Na época eu cheguei até a cogitar algumas panificadoras que estavam à venda, mas era tudo muito caro, muito longe da minha realidade. Então, o que que eu fiz? Fui trabalhar de vendedora numa empresa. Essa empresa, ela vendia alimentos, né? Na época, minha irmã Leila, né? Ela lembra bem disso, porque a gente morava junto. Eu acordava 4h30, 5 horas da manhã, pegava acho que em torno de 5 ônibus, mais ou menos, para chegar às 7, né, em Curitiba e trabalhar nessa empresa. Aí nessa empresa eu pegava o carro da empresa e saía trabalhar de vendedora lá no Alto Boqueirão, enfim, longe pra caramba. Trabalhava o dia todo, deixava o carro na empresa, pegava os 5 ônibus novamente e voltava para casa. Aí a minha irmã Leila comprou uma bis na época. As duas doidas saíam de Campo Largo. Quebrando a geada. Nossa, na época da geada, lembra, Leila? Que Meu congelava Deus. os dedos. E a gente foi tocando a vida. Depois de um ano nessa empresa, eu batalhei muito, né, dentro dessa empresa, fui reconhecida. A empresa me deu um carro para trabalhar, fui promovida. A empresa começou a investir, né, em treinamento para eu poder desenvolver. Resumindo essa história, eu continuei trabalhando com vendas ali por uns 7 anos, mais ou menos, mas de vendedora, eu passei a vendedora sênior, passei a coordenadora, saí dessa empresa como gerente de vendas. E eu aprendi muito lá. Só que ainda faltava alguma coisa, ainda eu sabia que aquilo não era o meu legado. Então, foi aonde que eu troquei de empresa, fui convidada para ir para outra empresa com uma multinacional, que é a Mars Brasil, e eu fui para essa outra empresa. Essa outra empresa também era longe, era em Pinhais, eu saía às 5 horas da manhã, a mesma coisa, mas de carro, né? Com meu carro próprio, já estavam as coisas melhores. Só que daí, nessa época, tinha a Luana. A Luana, assim como eu, né? Desde muito nova, gostava de cozinhar, gostava de fazer bolo, fazer doce, porque aprendeu com a nossa avó. E a Luana veio morar junto comigo. Eu estava trabalhando nessa empresa, a Luana morava junto comigo, e aí nós duas ali, pense, a Luana com 13, 14 anos na época, e eu devia ter uns 24, mais ou menos. Aí, vamos fazer um negócio, vamos fazer alguma coisa para vender, vamos. Então, beleza. A gente começou, e o nosso início foi muito interessante. O meu avô e a minha avó, eles tinham uma casa atrás da minha, e eles recém tinham falecido, foi um momento assim muito difícil para nós que morávamos com eles.
Mas surgiu a oportunidade depois de algum tempo, a gente conversando com a Luana, vamos aproveitar, né, o que tem lá dentro, vamos montar dentro da cozinha, vamos fazer doce. E a Luana sempre foi muito empenhada em ver receita, aprender, se desenvolver. Eu não sou da era que começou a internet, eu digo que agora que eu estou aprendendo um pouquinho, mas a Luana já nasceu, né, nessa geração, então foi muito mais fácil. Nisso a gente começou a produzir os doces. Meu Deus, quanta história. Que luta. Aí, nessa produção, eu trabalhava o dia todo, chegava em torno de 8 horas da noite em casa. A Luana estava ali, né? Tinha ido para a escola, tinha levado doce para vender na escola muitas vezes, porque com aquele dinheirinho a gente corria, comprava mais produto e assim foi. Só que a gente não tinha muito tempo, porque ela estudava e eu trabalhava o dia todo. Então, o que a gente fazia? Depois das 9, 10 horas da noite, todo mundo ia dormir, descansar, eu pegava a Luana e a gente ia lá para trás na cozinha fazer nossos doces. Então, a Luana vai contar a história para vocês como que a gente mexia doce do lado do fogão. Conta, Luana, essa tem que contar. Meu Deus, a gente tava muito cansada, né? A Lu já tinha trabalhado muito, chegava 8, às vezes 10 horas da noite. E aí tinha aquelas panelas enormes de doce para mexer, e a gente ia mexer e o fogão ficava do lado da parede. A gente tinha as banquetinhas da altura do fogão, a gente sentava lá, escorava na parede assim, quando via a gente tava lá assim, mexendo. Era aquele negócio que, meu Deus, era uma cutucando a outra assim, acorde. E... Eu lembro de uma situação que teve um dia que a gente combinou, né, Luana? Ó, eu vou dormir primeiro e você fica cuidando. Aí eu fechava o olho, mexia. Quando eu parava de mexer, ela me cutucava. Ó, acorda, você tá queimando doce. Então, assim, foram muitas noites que a gente ficou dessa maneira. Como que aconteceu? Finais de semana eu ia em salões de beleza, ia em vários lugares. A Luana passou a cuidar da parte da produção, na grande maioria. Eu ajudava, claro, mas ela ficava produzindo e eu vendendo. Até porque dá para ver que, né, eu sou bem vendedora. Então, eu saía fazer essas vendas. Na época, a Leila lembra também do Salão da Amélia, enfim, do pessoal lá, todo mundo, um indicava o outro, e tinham pessoas que ligavam, olha, a Lu vem final de semana para vender aqui sobremesa, aqueles bolos de cenoura maravilhoso, enfim, tudo que a gente fez, a gente sempre fez com muito carinho, sempre muito bem feito. Então, as pessoas reconhecem, quando eu falo a Lu, a Luana, a Leila, a nossa família é sempre muito reconhecida pelo fazer bem feito. A gente tem um monte de defeito, mas a gente aprendeu com a nossa avó que a parte da culinária sempre tinha que ser muito bem feita. A gente aprendeu, assim, a cada detalhe. Eu lembro quando a gente ia picar uma couve, uma cebolinha. Meu Deus, se aquilo não fosse fininho, ela dizia, isso aí não serve para ser de cozinheiro. Cozinheiro caprichoso não faz desse jeito. Vira para cachorro. Então, ela sempre foi muito exigente conosco. Então, isso foi muito positivo. E nesse decorrer, né, com esses acontecimentos de vender de porta em porta, eu acabei saindo da empresa que eu trabalhava. Foi muito interessante que eu assumi uma coordenadoria de uma equipe e essa empresa me deu, na época era food service, era para desenvolver um trabalho, uma equipe, 30 pessoas, só que eu não estava conseguindo fazer o que a empresa queria, porque o que eles queriam, naquele momento ainda não era viável. E foi indo que eu acabei conversando com o pessoal e eu acabei saindo da empresa. Então, o que eu fiz? Com aquele acerto que eu tinha de, 4, 5 anos naquela empresa, eu acabei comprando o que eu precisava para poder investir, né, na Ludelu de início. Até a gente tem muita foto, muito carinho desse início. As mesas que a gente fez de pinos. Nossa, foi tudo assim tão caprichado. A gente tinha pouco dinheiro, mas foi feito tanta coisa. E a gente montou nosso primeiro espaço. Isso foi em 2015, 2014. Em 2014, a gente inaugurou nosso primeiro espaço. Vocês vão lembrar, quem é campolarguense vai lembrar desse dia. Nós estávamos no dia 18 de outubro, se não me falha a memória, de 2015. A inauguração era no dia seguinte. Só que nós estávamos fazendo bolos enormes, né? Aqueles bolos gigantes. E caiu aquela chuva de pedra que arrasou Campo Largo, que eu tenho certeza que quem mora em Campo Largo nunca vai esquecer daquela chuva. E acabou com tudo.
E nós tínhamos feito uma lojinha toda de vidro, muro de vidro. Mas Deus foi tão bom, que aonde a gente morava não aconteceu nada, nada. Mas nós tínhamos preparado uma inauguração para o dia seguinte e bolos de 10 quilos, 15 quilos, 5 quilos. Aí eu olhei para a Luana, que estava todo mundo desesperado, e eu falei para ela, o que a gente vai fazer com isso agora? Olha a tristeza que tá. Então, na hora, ao invés da gente virar e pensar assim, meu Deus, acabou tudo, o que veio na minha cabeça naquele momento? Se Deus permitiu que acontecesse isso hoje, a gente tá com esse monte de bolo, é porque é para doar, é para levar para alguém que tá precisando, porque quanta gente tinha perdido tudo. E o que a gente fez? A inauguração vai ser só as portas abertas, não ia dar ninguém mesmo, porque não tinha nem condições de ninguém ir, mas a gente já tinha programado. Então, a gente pegou todos aqueles bolos, pediu para levar no Centro da Juventude, na época, né, Lana? Era. Uhum. E a gente levou no Centro da Juventude lá, levaram pra gente aqueles bolos, a gente entregou para todo mundo lá e, enfim, o que fizeram não sei, mas eu sei que o pessoal levou para lá. Então, foi uma coisa que marcou também, porque você veja como que às vezes você programa, né? A gente levou 1 ano programando, comprando as coisas. Eu lembro, a Luana participou muito disso, a Leila participou também, mas era, né, mais longe, porque morava em outro lugar. Quantas vezes a gente pegava R$ 50 para comprar o morango, aí faltava o trigo. Aí você pegava vendia mais uma tortinha para comprar o trigo. Teve muitas situações assim. Eu já vou contar uma história aqui. O Sérgio do mercado não podia mais ver com a minha cara lá. Era na esquina de casa o mercado, mas eu ia lá, nossa, por Deus, acho que umas 10 vezes por dia eu tava lá. Porque faltou fermento, aí faltou leite, faltou manteiga. Meu Deus, aquele homem chegava lá, ele nem me cumprimentava mais. Eu não pedi autorização pro Sérgio, mas eu vou pedir. Se ele me autorizar, eu vou contar a história do Sérgio na vida da Ludelu. Gente, é maravilhosa. Então, eu lembro bem dessa situação. Teve umas que foram pior, Leila. Eu não sei se você lembra. A pessoa chegava e dizia assim, eu quero um sorvete. Ah, um sorvete? É com morango picado. Só um pouquinho que já tá produzindo. A Sônia já vai produzir ali, só um minutinho. Corre, Luana, corre, Luana, sai correndo comprar um morango. Por quê? Porque tinha acabado de entrar R$ 10 no caixa para comprar um morango. Então, sorte que o mercado era na esquina. A Luana chegou a pular um muro. Pra cliente não ver. Sério. Ainda bem que naquela época eu era flexível, porque a cliente tava lá, perto da porta da saída, não tinha como eu sair, eu vou pular o muro. Era mais perto, porque era bem na esquina da casa, então você tinha que fazer a curva assim e ir pro mercado. Então, pulando o muro que era no fundo, já economizava aquela volta que eu tinha que dar na esquina e era mais rápido. E a Luana pulava o muro e, ó, saía correndo comprar um morango ou o que precisava. Então, gente, agora a gente dá risada, mas foram alguns apuros. Meu Deus do céu. Mas isso foi, assim, algo que valorizou a nossa história. Eu acho que foi algo que fez com que nós nos uníssemos cada vez mais, né? Quando se falava de Ludelu, se falava de negócio, a nossa família sempre foi muito unida para um ajudar o outro. Então, tinha qualquer evento. Era prima, era mãe, a Leila. Quantas vezes, né? Largava as crianças dormindo no sofá e vamos trabalhar. E a gente trabalhava até 2, 3 horas da manhã. Uma vez eu fiz uma proposta para minha irmã, para Leila, né? Leila, vamos trabalhar junto com nós também, né? Você saiu do teu trabalho, agora vamos trabalhar com nós. O que você me respondeu, Leila? Vai, fala aí. Eu falei assim, não é o meu objetivo trabalhar até as 3 da madrugada. Trabalhar as 24 horas do dia. 24 horas por dia, de domingo a domingo. E você pensa que mudou alguma coisa? Não, essa aqui continua trabalhando domingo a domingo, sábado, domingo, segunda, terça. Tem dias que ela manda mensagem 2 horas da manhã, dizendo que tá que eu ia falar, saindo. Que eu aposto que ela não dorme, mesmo assim, ela deita na cama e fica trabalhando lá, pensando, com a cabeça lá, parece uma engrenagem. Mas assim, eu falei pra ela que no momento não era muito viável, mas eu vivia lá, ajudando. Era Páscoa, a gente tava fazendo ovos e eu tava lá junto. E a gente dava risada, a gente conversava, dava risada e brincava o tempo todo. Então, era gostoso estar lá junto com elas, participando, porém, a gente tem vidas diferentes. Não é porque a gente é irmão, eu costumo dizer que a minha avó falava que os dedos das mãos não são iguais. E realmente, de fato, aqui nós somos todas diferentes. E
Eu acho que tem isso também, quando você identifica algo, que eu não sou uma pessoa empreendedora como as duas, né? Mas quando você identifica algo que você não gostaria de fazer, é muito importante também, porque às vezes a gente elimina por eliminação, isso eu não gostaria de fazer. Então, você já sabe que aquele não é o teu caminho, né? Sim. Então, né, por eliminação, eu não gostaria de trabalhar da forma que elas trabalham, né? Mas eu falo que eu admiro demais as duas. As duas trabalham com doce, com comida, então eu admiro demais, porque é trabalhoso. É um trabalho, assim, muito árduo. E, assim, é isso. Eu lembro de algumas situações que a Leila às vezes dizia não para ajudar, né? Acabava indo, mesmo contra a vontade, mas daí o marido já ficava bicudo, já ficava brabo, e dava uma semana ela chegava, não fique bravo comigo, mas eu não posso vir sábado e domingo. Eu venho durante a semana se precisar, até de noite, mas final de semana não. Eu não posso sábado e domingo, porque você sabe que eu tenho meus filhos, tenho meu marido, não posso. Tá bom, Leila, então tudo bem, a gente sabe que você não pode. É que assim, quando você... esse projeto até vai falar muito disso, né? A gente tá contando a história de uma maneira descontraída aqui, mas qual que é a intenção do LuCast? É levar para as pessoas conhecimento, é levar para as pessoas que ser empreendedor, até você virar um empresário, mesmo empresários, é muito difícil. Você tem que abdicar de muitas coisas, você abre mão de muitas coisas. Então, às vezes, a pessoa acaba desistindo no início por algum problema ou alguma dificuldade. Mas só que você quer ser empreendedor, quer virar um empresário, você vai ter que passar por essas dificuldades. E eu costumo dizer que cada história que eu conheço, né, desde que eu comecei esse projeto, eu comecei o projeto básico bem feito o ano passado e comecei a estudar muito em cima disso. Realmente não tenho dormido. As minhas noites têm sido de muito estudo, coisa que eu não tinha hábito de fazer e hoje eu estudo muito, sabe? Então isso mudou em mim também, porque quem estudava era a Luana. Tem que desenvolver um bolo. Luana, estuda. Era bem assim que eu dizia para ela. Tem que fazer tal coisa. Luana, estuda. Luana, nós vamos fazer um cardápio. Luana, estuda. A Luana que fazia. Então, eu sempre ficava só na venda, né? Só na venda. E isso fez mudar a minha cabeça, por quê? Porque se eu quero ter uma empresa, eu preciso ser realmente uma empreendedora, uma empresária, mas eu tenho que ter conhecimento de tudo. E principalmente o conhecimento para ser uma empresária ou para ser uma empreendedora. Então, isso fez, esse estudo abriu muito a minha cabeça. Só que levou quantos anos? De 2013, quando a gente começou, até hoje, olha quanta coisa a gente passou, quanta dificuldade, quantas coisas poderiam ter sido diferentes. Por quê? Porque se tivesse aparecido alguém com um projeto como esse. Olha, você não quer uma ajuda? Você não quer um auxílio? Recentemente, a gente ajudou 2 empreendedores de Campo Largo, a gente, né, não vai divulgar o nome, mas a gente ajudou 2 empreendedores com coisas assim que eles estavam desanimados, que eles estavam dizendo assim, não dá mais. E a gente foi até o local, a gente conversou, fez foto, fez cardápio. E aquilo foi tão gratificante que eu falei, cara, eu tenho certeza que é isso que eu quero fazer, sabe? E hoje, se você falar para mim assim, você quer fazer 20 mil salgado para amanhã, 20 mil doce, ou você quer ir lá dar uma palestra? Eu quero dar uma palestra, mesmo que ela seja gratuita. Você veja como que é uma coisa interessante. E eram coisas que eu não pensava. Através de tudo que a gente passou, todas aquelas dificuldades, isso foi acontecendo. E cada dia mais tem acontecido. Então... Falando um pouquinho sobre isso, porque eu acho que no decorrer da vida a gente vai aprendendo e vai identificando qual que é o nosso propósito. Porque muitas vezes você está lá fazendo salgado, doce, você está fazendo com excelência, né? Só que às vezes o teu propósito de vida, que você vai ser feliz fazendo aquilo de verdade, é um outro caminho. Então, pode ser, né, que com o passar dos anos você tenha ido descobrindo que esse era o teu propósito. Eu sempre falei que você tem o dom de falar, desde que você era vendedora, que eu trabalhei com ela na empresa de vendas também por um tempo. Eu lembro. Como vendedora também. E eu sempre falei que você tinha o dom de falar. Porém, a gente é muito, né? Enfim, não presta atenção. A gente tem que se autoconhecer, né? Autoavaliar a gente todo tempo. Em todo o tempo, autoavaliação. Porque eu acho que a gente fala e tem que ter coerência no que a gente fala. Então, se a gente fala sobre o empreendedor, a gente tem que ser coerente e agir como ele, né?
Então, acho que isso é a maturidade que traz. Sim. E agora você, com a maturidade, né? Sim. Que demora, Demora. mas Com as dificuldades. com as dificuldades, com o dia a dia, acabou descobrindo que talvez seja esse o seu propósito de vida. Hoje eu não tenho dúvida, né? Que esse é o meu propósito. Hoje, assim, eu não tenho dúvida nenhuma. Eu coloquei muitas coisas à prova, né? De outubro para cá, principalmente, eu coloquei muitas coisas à prova. E cada dia que passa, isso vai se confirmando. E você falou, a minha mãe já falou, né? A mãe já falou, mas teve pessoas de fora que chegaram para mim e falaram: Lu, você precisa investir, você falar, você conversar. E eu falava para ela. Eu falava, Lu, você tem que cuidar das suas redes sociais. Ela não aparecia nas redes sociais. E ela, como empreendedora, eu falei para ela, Lu, você tem que cuidar das suas redes sociais. E a última vez que você falou, você lembra? Lu, você tem que cuidar das redes sociais. Porque era a Luana que cuidava, né? A Luana que fazia. A gente vai contar a história daqui a um pouco das mudanças. E você tem que cuidar. Daí ela disse assim, deixa eu ver o Instagram. Instagram? O que é Instagram? Eu nem sei o que é isso. Eu lembro que ela olhou pra mim e falou assim, menina, você não tem Instagram? Eu falei, não, eu não tenho. Eu não tinha nenhum Instagram, pra vocês terem uma ideia. O Facebook que eu tinha era só pra ver figurinha, né? Então, foi uma coisa assim que eu sempre fui desatualizada com parte comunicativa. Eu sempre fui... Não que eu não me interessasse, mas eu focava na correria. E sabe aquela coisa que fica apagando incêndio? Eu deixava de fazer o que era importante. Por mais que pessoas, assim como você, falava, tinha outras pessoas que falavam coisas boas, coisas ruins, mas eu tava ali, né? Eu tenho certeza que tem muito empreendedor que se eu fizer esse gesto aqui vai lembrar, tava ali, né? Ah, porque eu tenho que vender, porque eu tenho que comprar, porque eu tenho que pagar, porque... O cara não consegue olhar para o lado, que era o que acontecia comigo. Eu não conseguia olhar para o lado e ver outras oportunidades. E foi tão rápido, a partir do dia que eu decidi, eu vou contratar uma pessoa para me ajudar, eu vou trabalhar a rede social e eu vou expor a minha imagem. Foi algo assim, tipo, do dia para a noite. Eu vou fazer isso e eu vou investir em mim. Então, a partir daquele dia, eu nem comecei mais a falar da Lu de Lu. A partir daquele dia, eu comecei a falar da Luciana, dos sonhos da Luciana, do que a Luciana queria. Automaticamente, o Lu de Lu vem junto, porque faz parte da Luciana. Só que isso foi tão rápido que eu digo, meu Deus, por que eu não ouvi lá atrás, né? É que é um caminho que você descobre com o tempo, isso é natural. E outra coisa também que no decorrer a gente tem um pouco de receio quando a gente se expõe, Sim. é que a gente vai ter pessoas boas e pessoas ruins nos seguindo e nos procurando. Observando, Por né? isso que eu mesma não posto praticamente nada da minha vida, porque a gente tem que estar preparado para saber que você vai ter pessoas falando ali comentários bons e vai ter pessoas fazendo comentários ruins. E você tem que aprender a deletar, né? A deixar para lá, a não se envolver naquilo. Então, é um caminho que é muito bom, porém, ele tem grandes desafios, né? Na verdade, eu, graças a Deus, até agora eu não encontrei nenhum desafio negativo. Tá muito, né? A gente tá desenvolvendo, tá começando. Tudo que tem acontecido tem sido bem positivo. Então, assim, até positivo demais. Tem coisas que têm acontecido, assim, que eu falo, meu Deus, como que pode, né? Então, eu simplesmente comecei a trabalhar, comecei a falar de palestra, comecei a falar uma coisa, uma agência entrou em contato comigo, tipo, a gente viu teu perfil, a gente gostou do teu perfil. Tá, tudo bem. Aí, daqui um pouco, uma pessoa me convidou para dar uma palestra agora esse mês. Daí outra, sabe? Tipo, as coisas vão acontecendo muito rápido no meio digital. Só que eu não tinha esse conhecimento. Mas eu tinha conhecimento e estava me preparando para a exposição, né? Então, eu acho que era um momento. Realmente, se fosse antes, talvez eu não estaria preparada para estar expondo ali a minha vida ou virar um objeto de rede, né? Porque quando você está se expondo na internet, você está ali para ser vendido. Então, hoje eu me sinto preparada. Então, por isso que eu acho que demorou tanto tempo. Eu vou voltar a falar da história aqui, para nós não esquecermos, né? Dentro de todas essas histórias, a gente voltou, depois de todas as dificuldades, a gente começou a melhorar, começou a desenvolver a parte da Lu de Lu, e a gente decidiu que era o momento de crescer. Então, foi mais ou menos em 2016, a gente resolveu mudar, ir para um ponto alugado, a gente saiu da garagem de casa, onde a gente trabalhava,
E a gente foi para a loja do Bom Jesus. Ali sim, eu digo que ali eu virei realmente uma empresa. Em casa era MEI, né? Gastava pouquinho. Se faturasse, estava bom. Se não faturasse, também era para sobreviver. Não tinha despesa alta como você pagar aluguel, pagar funcionário. Então, assim, a Ludelu, empresa, na minha cabeça, assim, surgiu quando a gente foi para o Bom Jesus. Por quê? Em 2016, a gente foi para o Bom Jesus com aluguel, né? Um aluguel na época que era alto. Então, foi um desafio, assim, que a gente enfrentou, com a cara e a coragem. Por quê? Porque eu não tinha dinheiro reserva para dizer, eu posso passar um ano aqui, se as coisas não derem certo, eu tenho lá, sei lá, 100 mil na conta para poder bancar. Eu não tinha. E foi aonde que, ali sim, eu aprendi o que era dificuldade. Gente, eu nunca trabalhei tanto na minha vida, né, Luana? Nós, né, nunca trabalhamos tanto sem ter retorno. Então, a gente trabalhava, a gente fazia evento, a gente fazia café colonial, a gente trabalhava as mesmas 24 horas, aquela loucura. Festa de aniversário. Bolo, doce, quantas vezes de 2, 3 mil doces para enrolar em uma noite, aquela loucura. Bom, você participou também. E só que na hora de fechar a conta, o dinheiro entrava, mas a conta de despesa era igual ao que entrava. E eu dizia, mas não pode, pois eu tô jogando margem em cima aqui, E nunca fechou essa conta. Gente, eu vou dizer para vocês, 2017, 2018 ele foi o ano que pegou. Só que a gente foi lutando, foi batalhando, não desistiu. Eu tive pessoas muito boas, né? Até a própria pessoa que alugou pra gente, na época, o prédio, até hoje, né? Foi muito gente boa, ele teve, assim, o carinho de acreditar no nosso trabalho. Tanto que, eu vou falar, eu cheguei a dever 18 mil reais de aluguel. 18 mil reais. Aí eu cheguei para ele um dia e falei assim: eu não tenho como te pagar os 18 mil reais, mas eu sei trabalhar, eu quero trabalhar. Ele olhou para mim e falou assim: eu sei, eu vejo o teu esforço, então paga a partir de hoje certo e deixa os 18 mil que um dia você vai poder me pagar. Eu tive que pagar os 18 mil, né? Vendi meu carro depois de 2 anos, paguei os 18 mil e é uma coisa assim que só eu sabia, eu e ele, né? Mas é uma coisa que muitas vezes, quantos empreendedores que eu conheço hoje que venderam carro, venderam casa, venderam moto, e estão lá, estão batalhando. Então, eu vejo assim que às vezes é necessário esse sacrifício para quem quer ser desse ramo, né? Só que se você não for firme, quando eu devia 18 mil, o que eu tinha feito? Tinha virado as costas e ido embora. Só que ali eu com a Luaninha, e mais os funcionários, mais a empresa, mais a ajuda da mãe, mais a ajuda de todo mundo, a gente foi passando. E a gente conseguiu, né? Foi engrenando as coisas, eu nunca vou dizer que foi um mundo perfeito, porque até hoje, assim, eu acho que mundo perfeito a gente não viveu ainda, né? Eu profetizo que a gente vai viver, mas sempre foi com muita dificuldade. Mas aí a gente começou a direcionar algumas coisas. A gente parou de tanta loucurada, de fazer tanta coisa. A gente começou a direcionar o que a gente queria fazer e chegou com a Luana num consenso que a gente falou assim, ó, eu vou cuidar da parte administrativa, eu vou cuidar disso, daquilo, e a Luana vai ficar na parte da produção de doce, bolo, e a gente vai fazer festa. Aí aparece a DPCil, que a Luciana como vendedora, o que ela faz? Tá precisando de dinheiro. Então, o que a Luciana faz? Pega os produtos. Eu sempre acreditei muito nos nossos produtos, porque eu sabia que a gente não colocava conservante, eu sabia que era caseiro, eu sabia que era bem feito, eu sabia do produto. E vou nas empresas oferecer. Chego nessa maravilhosa empresa, né? A DPCil eu posso falar que eu pedi autorização. E chego lá e falo pro gerente, na época que eu não conhecia, olha, eu trouxe produtos aqui, assim, 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 e eu quero oferecer coffee break, quero oferecer para vocês o meu produto. Aí, na hora, ele, né, pediu que ele queria as amostras para poder provar com o proprietário e tal, eu levei as amostras. Passou uns 15 dias, ele vai até a loja. E chega na loja, olha, eu vim aqui conhecer tal, porque eu fui autorizado a comprar de você alguns salgados. E como a loja do Bom Jesus é grande, é bonita, né? Então, ele já teve uma boa impressão, né? E eu vim fechar com você.
Aí, na época, ele chegou pra mim e falou assim, eu volto a conversar. Passou uns dias, ele voltou, eu acho que a Luana vai lembrar bem disso. Ele voltou e falou assim pra mim, o gerente. Luciana, de 10 a 15 mil salgados, você consegue fazer pra mim? Até hoje, eu falo que esse dia, eu não sei se ele falou assim, 10, 15 mil salgado, porque ele queria realmente pedir mais, ou se ele realmente achou que só aquilo é suficiente, porque ele falou com muita clareza, assim, não, 10, 15 mil salgado, assim, só pra ter um evento ali, tranquilo. Aí, não, beleza. Nessa quantidade, a gente nunca tinha feito tanto salgado. E a gente tratou, não, essa quantidade é tranquila, a gente dá conta. Eu lembro muito bem desses pastéis, acho que eram uns 100 mil pastel, parecia. Foi feito mais ou menos uns 1000. Desse tamanho. E manual, porque, tipo, não era nada na máquina. Os salgadinhos não era na máquina. Tudo artesanal. Artesanal. Meu Deus. E aí, a Luciana, né, como toda boa vendedora, não, imagina, tranquila, a gente já tá habituado, vamos fazer pra você, vamos sentar aqui, fechar um negócio e tal. Aí a gente fechou o negócio de 10 a 15 mil salgados. Gente, o máximo que eu tinha feito, acho que era 2 mil salgados no mesmo dia, 3 mil. Imagine, para 15 mil já era um salto do tamanho do mundo. Aí, beleza, vamos lá. Leila, você tá indo embora para Cambé, né? Pois é, acho que você vai ter que adiar a tua viagem e vai ter que ficar por aqui. A Leila manda o marido e a mudança na frente e fica para ajudar as loucas das irmãs. Mãe, você também, vem de Santa Catarina para cá, vem ajudar. Dei mais, né, os funcionários que já tinha também, que vestiram a camisa, ajudaram muito. Meu marido, meu Deus, amor, quanto foi ajudado, quanto ele trabalhava, né, numa empresa e mesmo assim ajudou muito. Nossa, eu acho que todo mundo trabalhou muito. De tudo esse dia, assim, o que me lembra foi a união, né? Foi muito prazeroso. Mas... Isso eu lembro. Mas a gente tinha que fazer um trabalho com excelência. Então... A Luciana ganha um stand dentro, né, da feira, que era uma feira que a DPCil estava proporcionando. E lá vai a Luciana cuidar dos salgados, da mesa, durante essa feira. A Zenaide foi me ajudar na época também, né? Grande pessoa, grande ajudadora. E a gente foi lá. Só que, detalhe, gente, vocês lembram quantos dias deu os 15 mil salgados? Não deu nem pro primeiro dia inteiro. No primeiro dia, acho que umas 2 horas antes de terminar o evento, já tinha acabado o salgado. Ela já tava ligando assim, Luana, eu nunca esqueço o tom de voz, foi bem esse. Luana, acabou tudo o salgado aqui. Eles comeram tudo. O que a gente vai fazer? E eu fiquei no telefone mais. Assim, olhei pra cozinha assim, a mãe, a Bia, todo mundo, a Leila. Falei, gente... Acabou. Vai fazer pastel, porque era o que a gente tinha. A gente amassa carne, pastel, faz bolo pastel, salgado, bolo salgado. Eu corri batendo no lixo fazer massa de bolo salgado. A Leila foi ralar cenoura, a mãe foi abrir lata de milho. A gente fez um negócio assim que naquele dia foi um milagre de Deus. Porque a gente começou às 7 da manhã, daí a gente foi até 7 da manhã do outro dia sem dormir. Do domingo, porque a feira começou na sexta. A gente passou 2 noites sem dormir, assim, a noite inteira. A gente dormiu 1 horinha, assim, lá, encostado no banco. Debaixo da escada. Debaixo da escada pra poder dar uma descansada e voltava a fritar pastel e salgado. Eu lembro que a Luana chegou pra mim e falou assim, eu não tô aguentando mais, eu vou dormir só meia hora embaixo da escada. Eu falei, então, enquanto você dorme meia hora embaixo da escada, eu vou dormir meia hora dentro do banheiro. E ela foi pra embaixo da escada e eu fui no banheiro. Eu deitei no chão, eu dormi meia hora. Quando deu meia hora, vamos. Gente, no outro dia lá, eu o dia inteiro em pé de novo e passava uma maquiagem no rosto e o gerente chegava pra mim, tá tudo certo? Tudo sob controle. Meu Deus, gente, foram 3 dias, né? Pra 30 mil salgados, tudo certo. 80 cucas. Fora o almoço de domingo que foi feijoada ainda, que foi servido. A gente mais terminou isso. a feira e ainda foi fazer o almoço Foi fazer pra almoço, eles. A feira terminava no sábado. O lanche daí de quem ia começar a trabalhar na segunda-feira também a gente fez. Verdade. Gente, foi muito bom. Ali foi um divisor de águas. Por que foi um divisor de águas? Porque ali eu vi a capacidade que nós tínhamos em enfrentar as batalhas. Na verdade, ali a nossa capacidade foi o que... Porque assim, hoje se você parar e analisar, hoje se chegar pra mim e falar, faz 30 mil salgados em 3 dias, eu falo, não, você tá doido? Aqui pra você. Mas só que ali, a gente vestiu de uma maneira, assim,
aquela causa, a gente fez tão bem feito, porque a gente é elogiado até hoje. Tem pessoas que foram naquela feira que falam, meu Deus, aquela pimenta que eu comi com aquele bolinho de carne. A pimenta nem fazia parte, a gente colocou para dar como diz a Luana, encher linguiça lá na mesa. Mas aquilo foi tão positivo para nós como pessoas, como empresa, como crescimento, porque a gente conseguiu vencer aquilo e parecia impossível, né? Então foi muito bom. Eu lembro que a gente teve daí uma renda legal, a gente conseguiu, né, pagar algumas dívidas, a gente conseguiu se reorganizar de novo. Comprou maquinário também. Comprou pra fazer maquinário. todos os salgados. Isso, a gente comprou Máquina maquinário. de massa. Uhum, O verdade. freezer, a gente comprou. Verdade. A gente tinha muito pouca coisa assim industrial, era muito manual. Nem pra armazenar, né? A gente não tinha, porque era salgado, muito salgado. 15 mil salgado que a gente tinha que guardar e Sim. deu pra comprar tudo isso. E depois disso, isso foi em setembro, eu descobri que eu estava grávida já, né? Por isso que eu passei tanto mal nesses 4 dias sem dormir. Será que era por isso, né? Eu acho que era porque tava tomando energético com coca, com guaraná e com café 24 horas por dia. E comendo só pastel, bolinho de carne e coxinha, porque era o que a gente comia, assim. Não teve Não dava almoço, pra não sentar. teve janta, não teve tempo pra nada. Era só tomando bebida com muita cafeína e E salgado. salgado. Sim, o que sobrava, que quebrava da fritadeira, ainda para não desperdiçar. Os que estouravam. Então, foi bem assim mesmo, verdade. Não, Foi. e a Lu, né? Ó, o que ficou bonito não come só o que tá feio. Então, e com esse acontecimento, em janeiro, a DPCil me chamou para conversar novamente, né? E a gente fechou um contrato, que esse contrato a gente tem até hoje. E aí foi um divisor de água, por quê? Porque nós éramos especialistas em fazer bolo, doce, torta, sorvete, enfim. A gente teve que mudar o foco, porque nós tínhamos somente a loja do Bom Jesus. Então, nós tínhamos uma cozinha, onde a Luana fazia parte dos doces, onde eu ficava no atendimento ali junto com os outros funcionários e na administração. Só que a DPCil precisava de alguém que fornecesse comida, né? Refeições. E eu tive que contratar cozinheira, eu tive que fazer toda aquela parte. Lógico que no início eu fui a cozinheira, porque até tudo dar certo, Luana, vamos readaptar. Eu sou a cozinheira, você é auxiliar. Eu sempre tive muito intimidade com a cozinha, né? Não só eu, né? Vocês também. Então, pra gente essa parte não foi difícil. Essa parte foi fácil. Fazer a comida, né? Uma comidinha caseira ali não foi difícil. Então, a gente fechou o contrato, começou a fornecer almoço, janta, ceia, café da manhã, café da tarde, café da janta, enfim, a gente começou Coquetel dos eventos, coffee, reunião, treinamento. tudo, né? Ou seja, a gente passou a produzir para essa empresa e automaticamente a gente fazia as nossas coisas para a Ludelu, mas só que a Ludelu, ela acabou sendo o segundo plano nesse momento, porque lá era o nosso faturamento garantido, as coisas começaram a fluir, né, na nossa vida, a gente começou a pagar tudo certinho, começou a ter um lucro. Por quê? Porque uma coisa juntava na outra, né? A Ludelu faturava um pouco, a empresa faturava mais um pouco, e no final a gente conseguiu ir levando a vida. Ninguém ficou rico ainda, mas a gente conseguiu viver. E com esse divisor de águas, a gente viu a necessidade que estava ficando cada vez mais difícil de transportar tudo isso, porque produzia aqui, levava para a DPCil, produzia aqui e levava para lá. Foi aonde que, mais uma vez, a gente foi surpreendido por pessoas boas, né? O proprietário, né, da empresa aceitou com que a gente fizemos um contrato para a gente comprar um container e colocar um container dentro do espaço deles. E foi o que aconteceu. Aí surgiu a nossa segunda loja, que é a loja do container, que é uma graça, é linda, é tudo arrumadinho, tudo bem feito. Foi um investimento alto, mas foi um investimento que, além da comodidade, facilitou muito a vida, porque a gente consegue atender hoje, assim, muito melhor. A gente garantiu o contrato por mais tempo, né, porque a gente consegue dar exclusividade para eles. Só que nesse divisor de águas, a Luana, né, ela acabou saindo um pouco do foco do que era o propósito dela. Desde o início, o propósito dela sempre foi fazer bolo, doce, sempre foi a parte de pâtisserie. Isso ficou muito bem claro, né, Luana? E quando a gente decidiu que a gente focaria no container, na parte de refeições, foi aí que a Luana vai contar para vocês o que aconteceu.
Porque as pessoas até hoje acham que a Luana é a Ludelu é a Luana. As pessoas, alguns acham, as duas brigaram, por isso que ela mudou. As pessoas acham um monte de coisa, mas ninguém sabe a verdade. Ninguém nem pergunta, na verdade. Então, Luana, conte pra nós o que aconteceu agora. Então, quando surgiu a DPCIL e tudo isso, acabou que o foco da Ludelu mesmo foi atender bem a DPCIL com qualidade, que era o que a gente sempre falava, não, tem que atender bem eles com qualidade, porque eles estão comprando todas as refeições com a gente e tal. E quando surgiu a oportunidade dela montar o container, ela falou, ó, a confeitaria tá ficando meio de lado, os clientes também já estavam assim, como é que eu posso dizer? Já estavam deixando também meio de lado, porque eles estavam vendo mais essa parte da DPCIL e almoço e outras coisas, então estavam mudando o foco realmente. E aí, quando surgiu a oportunidade para ela, surgiu a oportunidade para mim também. A gente conversou, né? E assim, eu achei um ponto que eu achei na época, né, que seria legal ali no centro e num valor acessível e tal. E falei com meu marido, ele falou, não, a gente tenta, se não der, não deu, né? Vamos tentar. E nisso eu comecei também, eu trabalhei com ela até a Páscoa, né? Foi, acho que em fevereiro ela tava montando o container, então eu falei pra ela, não, eu fico aqui até a Páscoa, porque todo ano a gente fazia os ovos de Páscoa, tinha os clientes pra atender. E enquanto isso eu vou montando minhas coisas lá e a gente não vai deixar ninguém na mão, né? E depois da Páscoa, aí eu comecei a montar a loja lá e correr atrás das coisas. Mas antes disso, quando estava no ano antes de eu sair, eu já tinha começado a estudar muito a parte de confeitaria francesa, confeitaria americana, macarrons, brownie. Algumas coisas a gente até fazia lá na loja. O brownie a gente fazia, Sim. né? Fazia também cookies, umas coisinhas ou outra, que às vezes eu inventava moda, ela nem gostava. Não, eu ficava doida. Você tá desperdiçando produto caro, menina. Porque a gente não sabia se vender, né? Os clientes ali eram acostumados com uma coisa e eu, às vezes, queria fazer pra, né, saber se eu conseguia ou não. E daí a gente falava assim, ela falava, ai, mas vai estragar, o cliente não vai me comprar. E quando estragava, daí às vezes eu falava, ai, eu levo embora, né? Mas daí eu comecei a estudar muito isso e comecei a me identificar muito com os macarrons, principalmente, que eu fiz a primeira vez uma coisa que ninguém acerta e na primeira eu acertei. Eu falei, nossa, agora eu tô feita, né? Aí eu fiz mais umas 30 vezes, deu todas erradas. Aí hoje eu acerto, né? Graças a Deus. Mas daí eu comecei a estudar muito isso e decidi, né? Ah, não, eu quero abrir uma loja assim, porque aqui em Campo Largo não tem nada assim. A maioria é confeitaria tradicional, trabalha com bolo, com doce, coisas brasileiras. E eu queria ser um diferencial nessa área de confeitaria. Atender um público mais jovem, porque aqui na nossa cidade também não tem nada assim, então, que atenda os jovens. O pessoal sempre procura lazer em Curitiba, em outros lugares. Então, eu queria fazer alguma coisa que atendesse nesse sentido. Só que aí já tava rolando a pandemia e tal. E no fim, o ponto que eu peguei era perto do colégio. Eu pensei que ia ser uma boa, mas quando Sem eu aula. abri, era para voltar a aula. Daí teve mais o segundo lockdown lá e não voltou. E acabou dificultando as coisas. Sim. E também, eu não tinha dinheiro parado para poder manter. Muito pelo contrário. Então, foi muito difícil, mas daí a gente conversou, né? Eu e meu marido, ele falou assim, se fosse para falar assim, vamos esperar até o final do ano. Dá para aguentar empurrando? Eu falei para ele, não dá. Não dá. Olha aqui a conta, ó, não fecha, não bate, não dá. Daí ele falou, então fecha, vai fazer em casa, pensa se você quer fazer, se você quer continuar assistindo, porque não é fácil, né? Não. A Leila mesmo falou pra mim, você sabe como que é lá no começo, no Bela Vista e tal, então você sabe que não é fácil no começo. Você tem que achar uma alternativa e Tem que dar um ser jeito, persistente. né? E daí eu, né, fiquei muito decepcionada, porque eu falei assim, caraca, a gente se empenhou assim, é um esforço que a gente põe, né? É um sonho, né? E daí eu fiquei muito decepcionada, passou uns dias, eu falei, não quero mais. Não quero. Da minha parte, não quero mais isso, não quero. Até imagino. Eu não quero mais saber de cozinhar na minha vida. Eu vou fazer comida só pra casa. Mas passou uma semana, daí eu falei assim, vou fazer alguma coisa. Mas daí também não aconteceu mais nada. Só que logo os clientes que iam na loja começaram a me mandar mensagem. Assim, num dia, parece que deu um estalo assim. Umas pessoas
5, 6 pessoas mandar mensagem assim no mesmo dia. Eu quero doce, onde que você tá? Onde que você tá atendendo? E não sei o quê. Eu fechei a loja física e tal, vou voltar a atender logo. Ai, mas a minha filha tá doida. A bala baiana foi uma coisa que eu comecei a fazer lá e que vendeu muito. Ai, amo. E uma cliente minha, a Lu, também, ela falou assim, pelo amor de Deus, a minha filha tá doente, a gente já passou umas 3 vezes lá, a gente viu que você mudou, eu preciso, porque ela tá ficando doente. Daí eu falei, não, eu vou fazer pra ela. Imagine, não vou deixar de atender, né? E fiz uma caixinha pra ela, e uma outra cliente pediu pro mesmo dia também, e comecei a fazer em casa. Aí você não olhou pra Deus e falou, tá bom, Deus, já que o senhor quer, eu vou fazer. Não, eu dei aquela Gente, olhada assim, Mas né? também a menina tem 22 anos, gente. Eu admiro demais. Ela começou a fazer doce com 13, 14 anos. Não, antes, E- quando eu tinha 9, eu já vendia no Denise. No isso, você Denise. vendia A até... mãe nem sabia. Então, assim, gente, todo mundo erra e todo mundo tem falhas, mas com 22 anos ela ter conseguido abrir uma loja e conseguido encarar, nem todo mundo tem essa... Não é nem esse falha. espírito. Não é nem falha. Eu digo assim, que é até um espírito empreendedor, Sim. né? E, só que assim, a pandemia não mudou só a vida dela. Foi Mudou pra todo de mundo. muita gente. Quantas empresas fecharam na pandemia? Só que assim, o Eu produto abri na dela... pandemia, né? O produto dela é um produto que eu falo de camarote. Eu vi a Luana começar a fazer o brigadeiro duro, o brigadeiro seco e hoje eu falo, eu compro, eu tenho empresa, eu tenho, né, a gente não compete até porque todo mundo acha as duas não. A gente não tem Pelo o mesmo contrário, produto. desde que ela saiu, às vezes uma liga para outra, viu? Você tá fazendo tal produto? Esses dias eu liguei para Luana, Páscoa, como que a gente vai fazer? Você vai fazer, eu vou fazer, como que a gente vai fazer? A gente conversou, sabe? A gente alinhou tudo. Então, desde que ela saiu, Luana, eu vou ficar com a parte de básico bem feito, lá os bolos simples, vou ficar com a parte de bolo tradicional, vou ficar com a parte de panificador. O que que você vai ficar? Tipo, porque a nossa intenção é ser parceira. Tanto que tem coisas aí nesse projeto básico bem feito, que tem um monte de coisa que a Luana vai fazer para a Ludelu. Isso é o quê? Isso é empreender. Por quê? Porque o empreendedor depende do outro, mesmo que seja do mesmo ramo. Sabe? Então, para mim, assim, a saída da Luana foi muito difícil, porque a Luana era meu braço direito. Tudo que eu saía da loja, eu sabia que eu saía da loja, a Luana estava na loja, né? Até hoje, às vezes eu me apuro, esses dias me apurei um monte com as lojas em movimento. Luana, pelo amor de Deus, vai na loja ajudar a Isa. Ela saiu correndo num domingo e foi lá trabalhar. Então, as pessoas não sabem dessas coisas que acontecem nos bastidores, né? Então, assim, até foi bem oportuno hoje estar aqui, porque é uma coisa tão legal a gente ter essas coisas bem resolvidas, porque a gente faz parte não só de uma família, mas a gente faz parte de um sonho. E esse sonho não é o dinheiro que vai fazer esse sonho, mas sim o que eu acredito, o que ela acredita, o que você acredita. Então, assim, qual que adianta eu conseguir conquistar uma empresa, um sonho, se de repente a Luana não vai estar feliz, a Luana não vai estar bem? Eu não vou estar bem. Então, é uma coisa assim que... eu sempre digo assim, que o sonho começou, o sonho está sendo construído, a Luana foi por um caminho, né? Ela tem novidade agora para dia 11, né, Luana? Que eu sei que tem muita coisa. Mas esse sonho depende do que ela vai fazer agora, depende do que eu vou fazer. Você não está junto trabalhando, mas você está apoiando o tempo todo. Você faz parte do sonho também. Então, isso só é possível por quê? Porque nós duas, como empreendedoras, temos alguém atrás dos bastidores. Temos alguém ali por trás ajudando, sabe? Então, o que você passou na pandemia, eu conversei com muita gente nos últimos dias que passaram coisas piores. Talvez não fecharam, por quê? Porque ficaram devendo, ou renegociaram, ou venderam carro, venderam casa. Eu tenho pessoas assim que eu conversei que venderam tudo. Hoje estão andando a pé, estão fazendo a sua história, mas estão ali firme. Por quê? Porque já estavam há muito tempo. E no caso da Luana, com 22 anos, cara, eu digo que com certeza Deus tem preparado muita coisa. Eu não tenho admiro dúvida. demais, vocês duas. Viu? Só que orgulho. Então, e é o que nem... Eu poderia ter esperado até o final daquele ano, né? Eu fechei depois de 3 meses e meio aberto, 4 meses. Eu poderia ter esperado, porque eu tinha contrato de aluguel. Então, se eu não pagasse, tinha a seguradora lá que ia pagar o aluguel. Então, eu poderia continuar tranquilamente. Mas o que eu conversei com meu marido, a gente fez todo o cálculo lá. E dele falou assim, você vê uma margem de melhora? Eu falei assim, olha, para melhorar aí
repor esse que tá atrasado, a gente tem que vender, assim, 30 mil no próximo mês. Isso dava mais ou menos uns R$ 600 por dia, 700, para poder pagar as contas, colocar em dia e com a pandemia, quem que garante que você vai vender 30 mil por mês, assim, numa loja no centro? Não tinha como continuar. E aí eu falei pra ele, não, para por aí, vamos. E começou a acontecer daí muita coisa depois que eu fechei. Muita gente começou a encomendar. Eu até mudei de casa daí, porque eu morava numa casa mais simples, pequena, apertada. Então eu mudei de casa para uma casa que tinha um espaço mais reservado para poder fazer essa produção. E comecei a atender. E daí eu também entrei em algumas plataformas de aplicativo de entrega. Tive algum contato com alguns motoboys para eles fazerem para mim quando as pessoas precisavam, né? Em plena pandemia era o auge. E aí começou a crescer muito. E esse ano agora, depois do Natal principalmente, eu conquistei muitos clientes. Então eu falei assim, conversando com meu marido sempre, né? A casa tá apertada já. Tá ficando pequena. Não tem mais espaço nem pra colocar um sofá dentro de casa. Porque não tem nem sofá em casa. E daí eu falei pra ele, eu vou começar a procurar alguma coisa. Seja o que Deus preparar. Porque eu não tenho dinheiro pra investir num negócio desse. Muitas dívidas, né, da loja que ficou fechada. Mas se aparecer alguma coisa eu vou pegar. Porque logo em seguida vem a Páscoa e a gente, né, vai recuperando. E apareceu esse ponto bem legal ali no expedicionário para mim, que é um valor ótimo também, a dona muito abençoada, muito querida ela. E agora eu tô com a inauguração marcada para o dia 11, mas vai ser um espaço mais de produção mesmo, vai ser um ateliê, onde as pessoas vão poder buscar algumas coisas pronta entrega, vão poder buscar suas encomendas, vão poder fazer um orçamento, noivas, casamento, essas coisas. Querem um local para elas fazerem um orçamento, provar, fazer degustação. Então, vai ser um local bem definido para isso. Então, as pessoas, muitas vezes, acham que eu e ela, a gente tá no mesmo segmento. A gente tá na mesma área que é a comida. Mas, dentro da confeitaria também, tem muitas sub-áreas. Tem a confeitaria de bolo, tem a confeitaria francesa, a confeitaria americana, tem a confeitaria que só atende como panificadora mesmo, né? Que é só aquela sobremesa, no pote, essas coisas. E tem o que eu faço, que é a parte da sobremesa mais fina. Eu faço agora os doces para casamento, bombons, macarrons, mini tarteletes. Então, meninas, nós falamos aqui sobre todas as dificuldades que nós passamos até hoje, né? Como com a força de vontade, com a garra que a gente teve até hoje, a gente conseguiu ir superando. E quando eu comecei a pensar num projeto, um projeto de vida, né? Como a gente falou agora há pouco, é um projeto onde a Luciana se realizasse realmente o meu propósito de vida. Então, foi quando eu comecei a estudar um pouco mais sobre empreendedorismo, o que é o empreendedorismo, o que é o empresário, sobre as dificuldades. E ficou muito claro que todo empreendedor, ele tem praticamente a mesma dificuldade. Seja na área de esporte, seja qual área for, beleza, culinária, a dificuldade é a mesma. Vamos falar de uma coisa que é fácil para a gente poder mencionar. Por exemplo, todo empreendedor, ele começa a melhorar, ele começa sozinho, começa uma, duas pessoas da família, ele precisa contratar alguém. Nesse contratar alguém, até ele encontrar alguém que tem o mesmo pensamento que ele, até ele encontrar alguém que queira fazer como ele faz, ou de repente que tem o mesmo propósito de vida que o dele, ele tem muito desgaste, né? Com as pessoas que estão buscando coisas diferentes. Então, essa troca de colaborador, essa dificuldade que todo empreendedor tem, isso também desgasta muito. Então, faz com que a gente acabe, muitas vezes, querendo desistir, porque, poxa, não dá certo, um entra, o outro sai, ou acontece isso. Mas isso é importante até para o nosso crescimento como empreendedor, porque você tem que aprender qual que é o teu perfil que você busca, aonde cada pessoa se enquadra dentro da sua empresa. Então, são dificuldades que a Ludelu teve muito, muito. E não é porque as pessoas não
não sabiam fazer. Não é, porque o impacto que as pessoas tinham dentro da empresa das doidas aqui era diferente. Então, as pessoas chegavam, muitas vezes, trabalhavam uma semana, via nós trabalhando até meia-noite, 1h da manhã, e na correria, a pessoa pensava, eu não vou ficar aqui, essas doidas aí não querem viver, querem trabalhar que nem louca, né? Então, não é que as pessoas iam trabalhar no mesmo ritmo que o nosso, claro que não, mas a pessoa via aquilo, ela não conseguia se identificar com aquilo. Ou o contrário, a pessoa queria algo mais. Então, a gente, até conseguir chegar nesse patamar de empreendedorismo, a gente acaba investindo muita energia boa, acaba nem sempre tendo o retorno que a gente precisa. Isso é positivo? Muitas vezes é. Às vezes, essas mudanças faz com que a gente cresça e que a gente busque colocar cada pessoa no seu lugar certo. Então, hoje eu vejo que eu aprendi muito nessa área também, onde até conversando com algumas assessorias que eu fiz semana passada, a gente foi numa empresa e a gente estava comentando, até essa pessoa trabalha com alguns parentes e trabalha com um funcionário. E daí ele falou, olha, com parente é assim, né, coisas que a gente já sabia como que funcionava. Então, muitos empreendedores acabam deixando. Eu não vou mais porque é muito difícil, porque eu não vou encontrar a pessoa certa, porque eu trabalho das 6 da manhã até as 10 da noite, porque eu não tenho tempo para minha família, porque isso, porque aquilo, vai colocando os porquê. Então, eu acho que, eu tenho certeza que a Lucast está aqui para fazer essa ponte entre a dificuldade do empreendedor, com todas as experiências que nós temos, e entre sair dessa dificuldade e transformar isso em oportunidade. Porque cada dificuldade que eu tive durante toda essa vida, desde 2005 até agora, hoje eu me sinto preparada. Mas olha quantos anos levaram, quantas batalhas, quantos dias de choro, quantos dias... E ainda tem. Mas só que hoje eu me sinto preparada para dizer, não, hoje eu posso ajudar empreendedores, hoje eu sou uma empreendedora completa. Então, eu quero deixar, assim, isso muito claro para todos os nossos colaboradores, para todas as pessoas que vão estar participando conosco, seja patrocinador, seja colaborador voluntário, que é um projeto que veio para fazer diferença, que veio para que mais empresas não fechem, né? Que mais empresas... Chegou uma dificuldade, poxa, eu posso contar com alguém, eu posso correr atrás de alguém. Ou que a gente consiga, através desse projeto, buscar oportunidades dentro da nossa prefeitura, dentro da nossa cidade, dentro de vários órgãos que nós temos hoje, que muitas vezes a gente nem sabe. Eu cansei de, às vezes, ver alguma coisa no jornal e eu dizia, nossa, o que é isso? Ou se o empreendedor for que nem a Luciana do passado, né? Nem olhava Facebook, não olhava jornal, não olhava nada, como é que ia saber das coisas? Então, essas informações, eu tenho certeza que através de uma maneira descontraída, como nós estamos aqui hoje, é uma maneira agradável, gostosa de você ouvir. Então, eu quero que isso seja uma maneira de aprendizado para muitas pessoas. E eu tenho certeza que vai ser. Então, o Lucast foi criada, foi desenvolvida para ser esse canal de comunicação, empreendedores como empreendedores. Tá bom, pessoal? Então, seria isso que eu queria compartilhar com vocês. E é esse o nosso propósito de vida a partir de agora. Então, a gente vai levar muito conhecimento, muita oportunidade para esses empreendedores. Para a gente encerrar, né, essa primeira parte, tá muito claro que Divino e Ludelu, né? É maravilhoso ter duas empresas assim que uma apoia a outra, uma conta com a outra. O Lucast também está apoiando agora o Divino, está aqui para ajudar. Então, a Divino faz parte de patrocínio da Lucast e isso é muito bom, porque eu quero ter muitas pessoas com uma história assim como você, que começou sem nada, mas que lá na frente vai ter muita coisa, vai ter muito para ensinar e principalmente força de vontade, garra, porque ninguém vence começando grande. Quando você começa pequeno, você vai vencer. Tem grandes pessoas, grandes empresários mundiais que faliram por mais de 3, 4, 5 vezes para chegarem a serem bilionários hoje. Por que eles faliram? Cada vez que você tem uma dificuldade ou você tem uma falência, você aprende muito mais e você vai ser melhor no próximo. Forte. Tá bom? Pessoal, nós vamos agora falar sobre a parte mais importante desse projeto. Porque todo projeto tem que ter apoiadores. E nós vamos falar sobre os nossos apoiadores, que são os nossos patrocinadores. Os nossos patrocinadores, desde o início, quando a Lucast apresentou o projeto, eles compraram essa causa muito fácil.
Por quê? Porque eles entenderam a necessidade, entenderam que o que a Lucast quer é trazer para Campo Largo esse empreendedorismo, ser empresário em Campo Largo com facilidade. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês desses patrocinadores que apoiaram a nossa causa. Vamos lá, eu fiz uma colinha aqui. Camaleoa, moda fitness. Camaleoa, eu conheço muito a história da Ju, é uma história linda, tá? Eles são pessoas que começaram de porta em porta, hoje eles têm uma loja física e eu digo para você, quem não conhece vai ouvir falar muito da Camaleoa aqui no Lucast, tá bom? Eliana Paiva é uma patrocinadora também que veio junto com a gente, especialistas aí em manicure, pedicure, em unhas especializadas, então a Eliane Paiva. J. Almeida Material de Construção. Nós temos aí o apoio do Jefferson, que também vai ter história de empreendedorismo para poder estar contando para nós, tá bom? Camarim Concept Hair. A nossa querida Neia, né? Que está aí há bastante tempo aí empreendendo, batalhando, também tem uma história muito legal para dividir conosco e é uma grande apoiadora aí do nosso Lucast. King Lanche. King Lanche tem uma história especial com a Lu, né? Nós tivemos aí fazendo uma parceria, um apoio, e ele virou um patrocinador, e eu garanto para vocês que vai ser um resultado fantástico quando ele puder contar um pouquinho da história também aí dentro do nosso Lucast. Obrigado também aí ao Reinaldo. Malu Santos é quem faz a nossa parte de fotografia, a nossa parte de vídeo. Então, o nosso carinho todo especial para ela, que está participando da história da Ludelu desde 2016. Então, ela começou na história da Ludelu, veio para a história da Lucast e agora oficialmente também com Luciana Lopes. Então, Marlene, Luana, ou seja, Malu Santos, vocês são muito especiais. Divino Patisserie, tá aqui, né? Divino Patisserie, vocês sabem a história, não tem nem o que falar. Dia 11 está inaugurando aí um espaço, um ateliê para poder atender com aquelas delícias, aquelas coisas especiais que só a Luana Vitória sabe fazer. Então, você que não conhece o trabalho ainda da Divino Patisserie, vai até lá. Prova para vocês verem o que eu estou falando. Eu posso ser suspeita em falar, mas eu garanto para vocês que quem comer um doce que a Luana faz nunca mais vai esquecer, tá bom? Academia Atitude. Academia Atitude também é fantástico. Gente, Academia Atitude faz mais ou menos uns 5 anos que eu treino com a Academia Atitude. Fica na Avenida Bom Jesus, né? Sou muito amiga dos proprietários. Eu também conheço a história deles de empreendedorismo. É uma história maravilhosa, uma história linda de superação. Pandemia veio, aconteceu um monte de coisa, mas eles estão ali, firme, batalhando. E eu sei que, assim como muitos empreendedores em Campo Largo, eles vão vencer todas as dificuldades e vão ainda sair mais fortes que entraram. Então, o meu carinho especial à Academia Atitude. Eu malho lá todos os dias, às vezes às 6 da manhã, às 9 da noite, às 10, não importa, mas eu tô lá firme e forte com eles. Beijo pro pessoal da Academia Atitude. Você que precisa ou que quer participar, vai conhecer que vale muito a pena. Gente, tem um ambiente maravilhoso, uma energia positiva, tem pessoas, assim, maravilhosas para atender vocês. Não percam, vão até a Academia Atitude. E a Clínica Aura, que é da Camila Moinick. Camila Moinick trabalha com várias técnicas, né? De massagem, drenagem, ela trabalha com agricultura, ela trabalha com massagem terapêutica. Você que precisa de algo no estilo de massagem, procura a Clínica Aura. Ela é especializada há muitos anos em Campo Largo. Ela já atende há bastante tempo ali perto do Corpo de Bombeiros, na Clínica Aura mesmo. Então, ali tem outras especialidades também e vale muito a pena, gente. Ela tem uma experiência maravilhosa para poder atender. Eu atendo ela já faz bastante tempo e ela me atende também, tá? Ela é uma das primeiras clientes que nós tivemos na Ludelu. E isso foi lá em 2013, 2014, e automaticamente ela também virou patrocinadora desse projeto Lucast. E
a Lima Limão, que é outlet, né, de roupas infantis, juvenis, a Camila, minha querida Camila, também patrocinadora do nosso projeto, ela apoiou a gente aí com todo carinho, e quem conhece o outlet Lima Limão sabe do que eu tô falando, a energia das meninas, gente, preço bom, com qualidade, quem tem filhos, vai lá que não vai se arrepender. Eu vou estar indo lá essa semana que vem, vou mostrar tanta coisa bonita que tem lá, tanta coisa legal, que vocês depois vão me contar, tá bom? E para fechar os nossos patrocinadores, a Ludelu não podia ficar de fora, né? Ou seja, a Ludelu é a patrocinadora inicial desse projeto. Então, quando eu iniciei o projeto, a Ludelu foi o que apoiou, o que colocou em prática o projeto LuCast. Então, hoje são esses os patrocinadores. Eu quero deixar o meu agradecimento a todos, as minhas irmãs que estiveram aqui comigo, compartilhando, dando risada, lembrando de algumas coisas, aos patrocinadores que apoiaram, que incentivaram, né? E quero agradecer a todos que vão estar compartilhando, assistindo, marcando. Gente, rede social, eu dependo de cada um de vocês. Cada um que vai lá, vai assistir, segue lá, Luciana Ludelu. Não esquece, vocês vão ver muitas coisas ainda sobre esse projeto e sobre o projeto Luciana Lopes. Tem novidade aí, fique ligadinho. Meu muito obrigado, Deus abençoe a todos e até a próxima gravação. Eu espero vocês. Beijo!